Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 10 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta terça-feira, Gênesis capítulo 43, com o tema O Responsável. E eu já vou ler o texto aqui para você poder já situar, né, o texto base aí de todo esse capítulo. Na verdade, a gente poderia pensar em outros textos aqui também, mas eu escolhi o versículo 9, que eu acho que ele nos dá um panorama geral desse capítulo, um bom panorama. Que diz assim, Gênesis 43, 9, diz assim: Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto de minha vida. Isso são falas de Judá a Jacó, se comprometendo ali em ser responsável por seu irmão Benjamim. Só que essa responsabilidade dele nos lembra de outra pessoa que também se tornou responsável pelos seus, e a gente já sabe mais ou menos quem é, mas vou deixar para a gente falar aqui durante o devocional. Deixa eu só fazer aqui uma espécie de panorama geral do capítulo. O capítulo começa com aquela fome, né, que quem está de fora já esperava. Tá? Então a gente sabe que a fome durou aproximadamente, né, talvez 7 anos, de acordo com o decreto de Deus, de acordo com a ordem de Deus, essa fome durou 7 anos. Essa fome foi o que causou a migração de Jacó e sua família para o Egito. Só que nós sabemos disso hoje. Na época eles não sabiam. Então talvez o que Jacó pensou foi o seguinte: a fome vai acabar, nós não vamos precisar ir lá no Egito novamente. Mas não foi isso que aconteceu, né? A fome voltou a assolar, continuou assolando, e eles precisavam então voltar ao Egito, coisa que Jacó não queria mais, mas não teve outra alternativa. E ele está, mesmo diante disso, irredutível em relação a enviar Benjamim para acompanhar a caravana dos seus filhos até o Egito. Ele não quer, ele quer realmente manter o seu filho ali, Benjamim. Então ele se mostra irredutível. Só que os outros irmãos sabem, porque Jacó não teve contato direto com José, e os irmãos sim viram a severidade com que foram tratados por José na primeira oportunidade. Então o que acontece é que Judá se oferece como responsável por seu irmão. E isso já manifesta a liderança de Judá. E já oferece também uma espécie de sombra do que vai acontecer ali para frente, porque Judá vai assumir durante toda a história de Israel um papel preponderante na liderança da nação. Por exemplo, Davi, ele é um descendente de Judá. Jesus, ele é um descendente de Judá na carne, né? Um filho de Judá na carne. Então, já manifestando ali nesses primeiros momentos a sua liderança. Já o Jacó, o Judá quer se responsabilizar, e o Jacó, ele demonstra uma confiança tímida, né? Lá no versículo 14, que também poderia ser aqui um dos textos base aí pra gente, o versículo 14 diz assim, uma espécie de oração de Jacó por seus filhos. Ele diz assim: que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão, que é Simeão, né, e Benjamim voltem com você. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Talvez aqui nessa oração de Jacó quebrando essa meio que uma espécie de idolatria ali por Benjamim, né? Nossa, não posso perder meu filho. Então, ao fazer essa oração, de certa forma, ele quebra essa idolatria, ele abre mão dessa idolatria, e isso foi, claro que isso não muda muita coisa em relação aos acontecimentos, mas no coração de Jacó certamente mudou, e mudou bastante. Surpreendentemente, né, depois de
acertar os detalhes com o pai, pegar Benjamim, descer a caravana, surpreendentemente, ao chegar no Egito, eles são bem recebidos. Olha só, né? Eles estavam tensos, preocupados e tal, mas de maneira surpreendente quando chegam no Egito. O mistério do dinheiro é solucionado. A primeira coisa, né? Eles já chegaram apavorados. Nossa, porque se você se lembrar, quando eles voltam do Egito no capítulo anterior, o dinheiro que eles levaram para pagar a comida estava nos sacos de comida. E agora ao chegar, eles já chegam falando, olha, nós não sabemos como, mas o dinheiro apareceu na nossa bagagem. O ajudante de ordens ali de José diz, não, tranquilo, relaxa, nós recebemos o valor. Se vocês tiveram alguma prata aí, foi o próprio Deus quem os deu. Então, a primeira coisa, solucionou o mistério do dinheiro. Como aquele dinheiro foi parar ali, né? Mas não só isso, também recebem o irmão de volta, né? Simeão já é incorporado ali à caravana e desespero, pânico, né? E surpresa absoluta deles, são recebidos na casa de José para um almoço, para uma refeição, o que era de todos os modos possíveis naquele momento e naquela sociedade, era extremamente honroso ser recebido na casa de uma autoridade tão importante do Egito, principalmente hebreus, né, sendo recebidos na casa de José. E isso ali surpreendeu muito eles. Então a chegada ao Egito foi extremamente surpreendente pelo lado positivo. E o último acontecimento aqui do capítulo é que José resolve honrar o seu irmão mais novo. Então ali à mesa dos hebreus estão ali os seus irmãos, né, todos eles reunidos, já Simeão e também Benjamim, e José manda que as porções dobradas ali de comida sejam direcionadas para Benjamim. A gente não sabe por que José fez isso, né? O texto bíblico não fala, mas pensando aqui um pouco, e isso é apenas um exercício aí de especulação, né? O texto realmente não fala sobre isso, mas talvez José queria ver como que era a reação agora dos seus irmãos, a reação dos seus irmãos quando um dos seus irmãos mais novos fosse honrado, porque o que ocasionou toda a ida de José para o Egito foi o fato de que os irmãos não conseguiam conviver com o fato, não conseguiam conviver com a situação em que José era mais honrado do que eles. E agora José talvez querendo testar isso aí, mas como eu disse aqui, apenas um exercício de especulação e também não é importante para o texto. O que o texto, na verdade, evidencia? Eu acho que fica muito claro para mim e para você aqui, pelo menos dois aspectos que o texto deixa muito claro. Primeiro, obedecer aos mandamentos do Senhor é a única alternativa lógica, é uma questão de lógica. Tá? Pensa comigo, se cremos que a Bíblia é verdadeira e a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e esse que tem o poder de criar e governar todas as coisas, sustentar todas as coisas, esse que criou e tem o poder de sustentar todas as coisas, nos deu mandamentos. Gente, é uma questão lógica. Se Deus disse para não fazer determinada coisa, se Deus disse para não amar outros deuses no lugar dele, não é porque ele é alguém carente de amor, não. É porque essa é a única maneira lógica de se viver no mundo criado por Deus. Então, a obediência aos mandamentos de Deus, né, aos mandamentos deixados pelo Senhor, é uma questão de lógica. E aqui nós vimos exatamente isso. Esses filhos de Jacó, que ao longo da sua vida vêm quebrando mandamentos de Deus um em cima do outro, e às vezes quebrando mandamentos para tentar solucionar a quebra dos mandamentos anteriores, só trouxe prejuízo para eles. E eles, então, aqui nesse capítulo, eles pegam essa sequência de quebras de mandamento e interrompem essa sequência. Nós não vamos mais desobedecer aos mandamentos de Deus, nós vamos fazer tudo o que Deus manda fazer, tudo o que nós temos que fazer. Ainda que nesse momento aqui a lei de Deus era mais interior, né, do que exterior, ainda não havia decretos escritos, havia ali uma espécie de mandamento moral comum, mas o ponto aqui, de maneira geral, é dizer que obedecer aos mandamentos de Deus é uma questão lógica, no mínimo. E por vezes nós pensamos que desobedecer vai nos trazer prejuízo. E eu poderia citar aqui situações N em que a gente acha que desobedecer a Deus
vai trazer vantagens. Então, um exemplo assim que eu posso citar, né? Por vezes pensamos que não observar o dia do Senhor, né, o domingo, como um dia dedicado ao Senhor, dedicado ao povo de Deus, dedicado à adoração, ao evangelismo, às missões, nós pensamos que se desobedecermos a isso, aliás, se obedecermos a isso, nós seremos prejudicados, vamos ficar cansados, a segunda-feira vai ser difícil, vamos ser prejudicados de alguma forma. E aí resolvemos então falar, não, vou desobedecer o mandamento para ficar aqui descansando. Só que isso é quebrar o mandamento de Deus, é uma questão ilógica. Se Deus diz, descansa em mim, Ele não vai deixar a gente cansado durante a semana, isso é óbvio. Eu estou dando apenas um exemplo, tá, gente? E aí é só um exemplo que me veio à mente, tá? Não tem nada relacionado a qualquer outro motivo. Poderia citar aqui N exemplos sobre tratar bem as pessoas, né? Não matarás envolve um mandamento negativo, não matarás, mas envolve um mandamento positivo também. Porque quando o texto bíblico diz não matarás, ele também está dizendo que tudo que nós fizermos para prejudicar pessoas é uma forma de matar. E mais, se podemos fazer o bem para alguém e não fazemos, estamos desobedecendo esse mandamento. E por vezes pensamos que se obedecermos o mandamento de amar e fazer o bem para pessoas que nos são tóxicas, né? A gente vai ser prejudicado. Então qual é a ideia? Sai fora do tóxico, abandone o tóxico, deixa o tóxico para trás. Só que o texto bíblico não diz isso. Então estou dando dois exemplos aqui para mostrar que obedecer é sempre a melhor solução. E aqui os filhos de Jacó mostram isso. Eles obedeceram. Qual foi o resultado? O resultado foi exatamente que as coisas andaram muito bem para eles. A segunda evidência aqui, né, a segunda coisa que o texto evidencia aqui é a responsabilização de Judá por Benjamim. E essa responsabilização, deixa eu ler o texto de novo aqui, que é 43, versículo 9. Então, versículo 9 diz assim: eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Duas aplicações sobre isso aqui. Primeiro, uma aplicação pessoal. Qual é a aplicação pessoal? Nós somos pessoalmente responsáveis pelos nossos irmãos. O padrão do Novo Testamento é irmãos cuidando de irmãos. Então, aquela história de que, existe um grupo seleto de cuidadores e um grupo de pessoas que são cuidadas, ela não é verdade. É claro que talvez se você está começando agora a sua caminhada na fé, vai exigir de você, até por experiência, você ainda não conhece a fé, não conhece a palavra de Deus, vai exigir de você nesse momento que você seja mais cuidado do que cuide. Mas a ideia é te preparar, te treinar para você cuidar de outras pessoas no futuro. Então a aplicação pessoal aqui somos pessoalmente responsáveis uns pelos outros. E aqui tem uma outra pegadinha, né? Muitas vezes pensamos que os pastores ou os líderes da igreja são mais responsáveis pelas pessoas do que os outros de maneira geral. Ainda que nesse caso específico aqui, Judá tenha assumido essa liderança, mas ele não era o filho mais velho. Então, ele, de certa forma, quem deveria fazer isso não fez. E aí Judá fez. Então, a gente poderia dizer aqui, então, que essa responsabilidade ela é compartilhada. Tá? Então, todos nós temos essa responsabilidade. É claro que, como designação dos presbíteros, eles são chamados a pastorear as ovelhas. É óbvio isso. Mas todos nós temos essa responsabilidade pessoal uns com os outros. Então nunca diga que um problema do seu irmão não é responsabilidade sua. Nunca diga que um problema do seu irmão é responsabilidade da liderança da igreja. Não, é responsabilidade sua. Esse texto aqui, eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele, a gente encontra no Novo Testamento de outras formas, mas com o mesmo espírito, com a mesma essência. Cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, enfim, orar uns pelos outros, uma série de designações que são dadas para todos os crentes. Mas a segunda aplicação aqui é uma aplicação mais pessoal, né? Mais espiritual. A primeira é pessoal e a segunda é mais espiritual. Irmãos, nós temos alguém que se responsabiliza pela nossa alma. É isso que o Senhor Jesus faz.
quando ele assume o sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, ele está se responsabilizando pela minha e pela sua vida. Tem um texto muito lindo lá no Evangelho de João, onde Jesus diz: as minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por quê? Porque eu sou responsável por elas. Eu vou apresentá-las diante de Deus. Então, a mesma lógica de Judá em relação a Benjamim é a mesma lógica de Jesus para com suas ovelhas. Ele é pessoalmente responsável por suas ovelhas. E que grande segurança temos nisso, né, gente? E que grande amor temos nisso, né? Quão glorioso é saber que o nosso Senhor Jesus é responsável pela nossa vida diante de Deus. Ele nos apresentará como o seu povo, né, consagrado a Ele, separado por Ele. Isso é de uma segurança, de um conforto muito grande. Então, se você se sente abandonado pelos seus familiares, pelos seus amigos, pela sua igreja, enfim, se você se sente abandonado de alguma forma, lembre-se disso, lembre-se sempre. Se você é rejeitado pelo marido, pela esposa, pelos familiares, pelos filhos, se de alguma forma você sofreu com esse tipo de coisa, lembre-se muito bem. Temos alguém que se responsabiliza por nós e que jamais nos abandonará e que jamais rejeitará aqueles que são seus. O nosso Senhor Jesus, Ele nos guarda pessoalmente, tá certo? Então isso é glorioso, né, gente? Bom, moral da história, como podemos aí resumir tudo isso que falamos? Desobedecer ao Senhor, pensando que com isso vamos aliviar as coisas, é um engano e revela desconhecimento daquele que se responsabiliza por nós. Aquele que se responsabiliza por nós deixou mandamentos. Quando desobedecemos aos mandamentos, sabe o que estamos dizendo de outra forma? Aquele que se comprometeu em ser responsável por nós, nos abandonou. Então, desobedecer aos mandamentos é de uma ofensa ao Senhor absurda, principalmente para aqueles que estão em Cristo. Aliás, principalmente não, né? Exclusivamente para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão, vivem como querem e vão ser julgados por Deus por causa disso. Bom, desafio do Léo, então, o que podemos pensar aí em termos de aplicação final para tudo isso? Irmãos, aplicação aqui sempre em duas direções, né? Primeiro, obedeça ao Senhor. Claro, não abandone os mandamentos de Deus, não queira criar atalhos, subterfúgios, desculpas, conversas. Isso é futilidade, é bobagem, não faça isso. E atrelado a isso, obedeça por uma motivação apenas. Não obedeça porque se você não obedecer, Deus vai te pegar, né? E aí é uma obediência pela lei, ou não obedeça por egoísmo. Se você obedecer, alguma coisa boa vai acontecer com você. Não pense nisso. Obedeça simplesmente porque aquele que se responsabiliza por você deixou os mandamentos para você obedecer. Ou seja, aquele que disse, olha, eu vou te apresentar diante de Deus, ele deixou mandamentos. Ora, não é um motivo muito mais nobre? E, aliás, o único motivo pelo qual devemos obedecer é para a honra e glória dele. Tá certo, meu povo? Acho que podemos orar, né? Já estamos aí com o tempo avançado. Vamos fazer isso, se você puder, para o instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, diante de Ti reconhecemos, para nossa vergonha, que por vezes desobedecemos ao Senhor na tentativa de ajustar as coisas. Tentamos negociar com o Senhor, tentamos amenizar as Tuas leis, para de alguma forma buscar aliviar a nossa dor. Mas o que não percebemos é que ao fazermos isso, nós estamos de fato dizendo para o Senhor que o Senhor não é capaz de se responsabilizar por nós. E isso, Senhor, afronta o Senhor, por isso pedimos que o Senhor nos perdoe e mais, que o Senhor nos capacite a em todo tempo obedecer aos Teus mandamentos e nos colocarmos sempre em confiança daquele que se responsabiliza por nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.